Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, nessa aula de hoje então a gente vai continuar a resolver exercícios de derivadas de funções trigonométricas, que tem sido o tema aí das nossas últimas aulas. Beleza? Bom, então nesse nosso primeiro problema, a gente tem, ele está dividido em três partes. A primeira parte é o seguinte, a primeira parte ele pede para usar a regra do quociente para derivar a seguinte função, f de x igual a tangente de x menos 1 sobre a secante de x. Tranquilo? Bom, então vamos lá, né? Então, aplicando a regra do quociente, o que a gente tem é que essa derivada, então, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Tá certo? Bom, aqui essa derivada vai ficar como? Vai ficar a diferença das derivadas, né? Vai ficar a diferença da tangente x menos a derivada de 1, só que a derivada de 1 é zero, porque a derivada de constante é sempre zero, e a derivada de tangente é secante ao quadrado. Né? Então, isso daqui ficou. Isso aqui, então, ficou secante ao quadrado vezes a secante de x menos a tangente de x menos 1 vezes a derivada da secante, que a gente já sabe que é secante de x vezes a tangente de x. Tudo isso sobre secante ao quadrado de x. Tá? Bom, a gente pode colocar a secante em evidência, certo? Então, isso aqui vai ficar secante de x vezes secante ao quadrado de x menos o quê? Tangente vezes tangente, tangente ao quadrado. Então, vai ficar menos tangente ao quadrado de x, certo? Menos com menos fica mais, então vai ficar mais tangente de x. Tudo isso sobre secante ao quadrado de x. Bom, aí o que ocorre? Ocorre que secante simplifica aqui, certo? Lembrando que a secante ao quadrado é a tangente ao quadrado mais 1. Então, tangente ao quadrado menos tangente ao quadrado vai embora. Então, isso aqui ficou simplesmente o quê? Então, isso aqui ficou simplesmente 1 mais a tangente de x sobre a secante de x. Então, está aqui a derivada dessa função, aplicando direto aí a regra do quociente. Beleza? Bom, então, dessa maneira, a gente matou essa questão. Bom, na segunda parte, ele pede para simplificar a expressão de f de x, escrevendo em termos apenas de seno x e cosseno x, e após fazer isso, ele pede para encontrar aí a derivada, né, o f' de x. Bom, a nossa expressão de f de x é f de x igual a tangente de x menos 1 sobre a secante de x. Bom, a tangente de x é seno x sobre cosseno x, tudo isso menos 1, né? E a secante de x é 1 sobre cosseno de x. Então, igualando aqui os denominadores,
multiplicando aqui por cosseno de x em cima e embaixo, isso aqui então vai me dar o quê? Isso aqui então vai me dar que eu tenho, então, seno x menos o cosseno de x sobre o cosseno de x, tudo isso sobre 1 sobre o cosseno de x. Cosseno de x vai embora o cosseno de x, e isso então nos dá o quê? Isso aqui então nos dá que a nossa expressão f de x é, então, simplesmente seno de x menos o cosseno de x. Certo? Bom, então essa derivada é a derivada da diferença, então vai ser a derivada do primeiro menos a derivada do segundo. Bom, a derivada de seno de x é cosseno de x. E a derivada do cosseno de x é menos seno de x, menos com menos fica mais. Então, o f' de x, para o f de x escrito nessa forma, certo? Fica simplesmente cosseno x mais seno x. Beleza? Bom, então dessa maneira a gente matou essa parte da questão. Bom, então o terceiro item do problema pede para mostrar que as respostas encontradas nos dois itens anteriores, itens A e B, são equivalentes, certo? Então, só lembrando, né, a gente encontrou no item A que a derivada é 1 mais a tangente de x sobre a secante de x, certo? Se você olhar para isso direitinho, isso daqui é o quê? Isso daqui é 1 mais seno de x sobre o cosseno de x sobre 1 sobre cosseno de x. Aí, mais uma vez, igualando aqui os denominadores, né? Então, multiplicando aqui por cosseno de x em cima e embaixo, o que a gente tem, então, é o quê? O que a gente tem, então, é seno x mais o cosseno x sobre o cosseno x, tudo isso sobre 1 sobre cosseno de x. Cosseno de x simplifica. Isso aqui, de fato, é igual ao seno de x mais o cosseno de x, que foi o que a gente encontrou no item B. Então, de fato, essas coisas são equivalentes, certo? E o que esse problema nos mostra é que, claro, as duas soluções estão corretas, as duas respostas são equivalentes, só que no item B a nossa derivada ficou muito mais simples, né, de ser calculada, de ser encontrada. Porque a gente só aplicou a regra da soma, enquanto na primeira a gente aplicou a regra do produto, enfim, tivemos que simplificar, etc. Então, muitas vezes, né, antes de sair aplicando as regras direto, né, não há mal nenhum fazer isso, não é errado, mas isso pode te dar bastante trabalho. Então, às vezes, é melhor você procurar simplificar a tua expressão antes de querer aplicar as regras de diferenciação que a gente estudou. Tá? Então, essa é a lição que esse problema nos dá. Tranquilo? Beleza? Bom, galera, então dessa maneira a gente encerra essa aula.